uma pergunta que chega até do ouvinte, o Eduardo, de Caxias do Sul. Ele manda a seguinte: como o Missão pretende criar uma porta de saída real para o Bolsa Família sem simplesmente cortar benefício? E quais metas concretas vocês usariam também para medir o sucesso disso? Aumento da atividade econômica nos municípios. A gente só vai saber se o Brasil está funcionando se os municípios aumentarem sua atividade econômica. Uma parte dos municípios brasileiros não tem atividade econômica. Eu me refiro especialmente aos municípios do meio para o norte de Minas para cima. Os municípios eles são sustentados com dinheiro que vem do governo federal e a população ela se sustenta através de auxílios do governo federal. E graças a Deus, eu não estou falando isso de impressões. Graças a Deus, como eu estou fazendo uma pré-campanha muito verdadeira, muito concreta, eu rodei de carro o interior do Brasil todo. Então assim, eu fui no interior do Maranhão. Eu fui na Ilha do Marajó, fui no lugar mais pobre da ilha mais pobre do Brasil. Eu vi todo mundo no Bolsa Família. Não há uma atividade econômica acontecendo. A cidade de Melgaço, na Ilha do Marajó, não há atividade econômica. Eu juro pra você que se eu estou lá e eu faço um Pix, eu tava lá com o Riso que tá aqui, eu fazia na hora lá dentro de Melgaço um Pix de R$100 pro Riso, eu movimentei o PIB da cidade como nunca antes. Não existe atividade econômica em Melgaço. As pessoas coletam coisas e bebem água podre que elas mesmas defecam na água. As pessoas, eu conversei com uma senhora, eu falei, eu juro pra você, a imagem é horrível, porque eu era uma senhora, uma barriga inchada de verminose, desnutrida, desse tamanho, 1,40 m, se muito. E eu, minha senhora, me apresenta, eu tentando ser, né, cuidadoso com ela, tratando ela como uma vovozinha. Ela tem 46 anos, eu tenho 42. Ela tem praticamente a minha idade, ela tem 8 filhos, ela tem 5 netos, todos os 8 filhos no Bolsa Família. As filhas mais novas dela, todas menores de idade grávidas. Uma delas não sabia quem era o pai. A outra disse que saía com um cara que tinha uma relação meio abusiva com ela. Perguntei, você vai trabalhar ou estudar? Não. Você vai receber Bolsa Família? Acho que sim. Ninguém liga. Aquilo lá é um não mundo. Aquilo é um não Brasil. Aquelas pessoas elas estão vivendo num estado de precariedade grotesco. E aí quando eu fui para o Maranhão eu vi coisas similares. Então os pequenos municípios do Nordeste vai funcionar assim, a lei de responsabilidade gerencial. Se o beneficiário chegar no CRAS, que é onde ele retira o Bolsa Família, e encontrar um formulário de uma frente de trabalho, que eu vou colocar a frente de trabalho em todos os lugares, e não quiser entrar para a frente de trabalho, ele não vai receber Bolsa Família. Só receberá o Bolsa Família, por exemplo, aquela família que eu vi na Ilha do Marajó, em Melgaço. Por quê? Aquela pessoa vai passar fome se ela não tiver auxílio. E realmente não há mais o que possa ser feito, porque eu não acho que há como resolver a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas têm parasitas, elas estão permanentemente doentes. A mulher me deu depoimento, o filho dela fica doente toda semana. Mas lógico, a água que eles tomam é podre. Ela pega com uma caneca a água de um igarapé ali, todo cheio de partícula nojenta, de coisas que você possa imaginar, porque o banheiro deles fica ali naquela água. E eles tomam. O filho dela, de 6 anos, coitado, teve todo o desenvolvimento cerebral dele prejudicado. Essas pessoas precisam do Bolsa Família. Cidades onde não há atividade econômica e você tem uma mãe que tem crianças, você precisa do Bolsa Família. E não custa tão caro quanto as outras besteiras que o governo brasileiro gasta. Agora, dito isso, quem pode trabalhar, eu vou fazer trabalhar. Então, eu vou conversar com membros do agro brasileiro e com a Frente Parlamentar da Agricultura para a gente levar Cinturão Verde. Cinturão Verde é quem produz hortaliça, vegetal, batata, fruta. Cinturão Verde precisa de mão de obra intensiva. Eu mesmo iniciei no Rio Grande do Norte um trabalho social, chama Leve Poço, levei um poço, montamos um poço, uma torre, fizemos a terraplanagem e ensinamos as pessoas a plantar. Estamos começando com hortaliça, coentro e tal. E as pessoas locais, sabe, uma massa de 20 e tantas pessoas, todas plantando aqui naquela área para tirar a cultura de subsistência dela. Aquilo tem mão de obra intensiva. Então o governo federal vai montar os cinturões verdes nessas regiões que não tem e vamos fazer frentes de trabalho de infraestrutura. Estrada e rodagem, energia elétrica, com o governo federal colocando recursos junto com o município. E aí o prefeito ele tem a obrigação de ter um plano de metas muito claro para aumentar a atividade econômica real, para diminuir o número de pessoas de Bolsa Família. Todo prefeito de qualquer cidade do Brasil que tem muita gente no Bolsa Família tem como meta todo ano o número de pessoas no Bolsa Família reduzir. Como? Gerando emprego. E essa é uma maratona, é a maratona da geração de emprego. Do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, não dá. E por isso que os impostos estão muito caros e você tem uma pessoa, sei lá, aqui em Santa Cruz, ralando pra caramba, com a vida ficando cara, porque ela tá sustentando uma pessoa que ela nem conhece que não tá trabalhando. Eu acho isso imoral. Eu acho isso profundamente errado. Eu acho isso indecente. Acho que isso não pode ser aceito. Eu acho que viver num país assim é errado. Aí as pessoas estão falando em separar o Brasil, porque como isso não vale a pena? Porque, vamos supor,
sei lá, o seu Zezinho aqui em Santa Cruz está trabalhando, aí ele tem que sustentar essa mulher em Melgaço. Por que ele é obrigado a sustentar essa mulher em Melgaço? Ele não conhece ela, ele não tem afeto por ela, ele não tem nada. Por que ele é obrigado? Ele já não se sente como parte disso. Mas isso é também lá. Então, no Pará, eu conheci muita gente muito trabalhadora no Pará. E essas pessoas também não querem ficar sustentando pessoas que não estão trabalhando. O cara que trabalha no Pará, ele é muito parecido com o cara que trabalha no Pará, ele é muito parecido com o cara que trabalha aqui. E eu quero unir todo o Brasil às pessoas que trabalham. É o Brasil das pessoas que trabalham em todos os lugares do Brasil, que são a maioria ainda, contra o Brasil do político vagabundo, do ladrão faccionado e do brasileiro que não quer trabalhar. Essa é a guerra. Essa é a guerra. Então eu vou unir, eu visitei mais regiões no Norte e Nordeste do que regiões aqui no Sul e Sudeste. Porque eu preciso mostrar para as pessoas que estão lá no Norte e Nordeste que trabalham, que eles são parte do nosso time, que nós somos parte do mesmo time. Que se você quer ser produtivo morando no interior do Maranhão, eu vou ajudar você. E que se ele tem um inimigo lá, é o prefeito vagabundo da cidade dele, e às vezes um cara que quer ficar coçando o saco sentado numa cadeira de praia na cidade dele, 3 da tarde, como eu vi. Eu vi isso no interior do Rio Grande do Norte. Pessoas com cidades que não têm nenhuma atividade econômica sentadas assim, ó, olhando o tempo passar. O cara de 25 anos, como é que é? Vai se coçar, vagabundo, vai trabalhar. Que bagaça é essa? Então, esse tipo de Brasil que está sendo construído, que a política incentiva, é um Brasil que precisa ser destruído. É destruído. E é com aumento da atividade econômica braba. O governo federal tem que entrar nisso. O Franklin Delano Roosevelt, ele fez isso nos Estados Unidos, na crise de 29. Ele botou 3 milhões de jovens em frente de trabalho. Estados Unidos, 1929. 100 anos atrás, praticamente. A gente não consegue fazer isso? Isso tem que ter uma forte, assim, é uma decisão nacional de fazer as coisas, de falar, meu país vai funcionar, meu país não vai ser essa piada. Porque o que o Lula fica rodando agora no Brasil, ele faz daqueles eventos de mentira, em que ele coloca uma claque pra ficar, ô Lula, obrigado, aí fica lá com aquela mãozona espalmada, batendo palma pra esse imbecil, né? Ô meu Lula, cuida de mim, aí ele segura uma criança, e aí ele fica, não, agora eu vou te dar um Vale Gás, não, porque agora o nosso programa, o que que é? Ser presidente deve ter um saco de presentes, um Papai Noel que fica dando coisa pros outros? Lógico que não, cara. Então, resolver Bolsa Família é resolver desigualdade regional. Ô, Renan, a gente tem que fechar em seguida, mas eu preciso lhe perguntar ainda, um setor que é fundamental aqui para a nossa região, você deve ter ouvido falar já e conversado com pessoas ligadas a ele, é o setor do tabaco. Ao mesmo tempo que é um setor legal e que há uma atividade econômica que gera bilhões de recursos aqui para o país, para o estado do Rio Grande do Sul, é extremamente importante para a economia, é um setor também combatido, né? Especialmente a questão da produção de cigarros, e seguidamente há muitas críticas e a região tenta se posicionar nesse sentido, mas parece que é algo que há muita dificuldade de entrada na classe política no país. Como que você compreende essa atividade política especificamente, que gera riqueza aqui para a região, mas talvez seja incompreendida em outras porções, especialmente pela classe política? Eu acho que a classe política é frouxa em defender quem trabalha e produz no Brasil. Ela é frouxa. Eu acho que o país pode ter uma campanha antitabagista para os seus próprios cidadãos e pode produzir o tabaco e exportar e vender. Soube, não aqui na região, mas na região lá do Mato Piba, tem grandes produtores de tabaco agora para um novo tipo de cigarro que a Philip Morris está desenvolvendo, que é tipo uma espécie de um vape, super tecnológico, com valor agregado gigantesco, exportado para o mundo. Eu quero isso. Eu quero isso. Porque senão também não vão produzir cana-de-açúcar, porque açúcar mata mais do que cigarro. Farinha. Assim, que uma coisa é a produção, outra coisa é evitar que as pessoas tenham os hábitos ruins. Nós temos que produzir e, se de preferência, temos que exportar. E nós temos que ser amigo de quem é produtor. Eu não vou comprar esse barulho chato que existe por aí, do tipo, tenha medo de falar de determinados setores. Não vou. E eu estou fazendo o contrário. Eu estou defendendo o agricultor brasileiro em todas as instâncias e todas as áreas do Brasil. E é uma pena porque o agricultor brasileiro não é generoso com a gente. O agricultor brasileiro é louco para defender um Bolsonaro. Não pode ver um Bolsonaro que se derrete. E os Bolsonaros não fazem nada pelo agro. Usaram o agro igual usaram outros setores inteiros da economia brasileira. E o agro brasileiro, mesmo vamos colocar aqui os patinhos feios que nem gostam de defender, serão defendidos por mim. E isso inclui a turma do tabaco. Isso inclui mesmo. E precisa ser incluso. Até porque aqui no Rio Grande do Sul, né, tem alguns setores que se tratam com um patinho feio. Aqui tem carvão também. Não pode falar do carvão. Carvão é energia barata. Carvão é energia barata. Que a gente faça aqui os créditos de carbono devidos e tal, para fazer captura de carbono, que o Brasil tem toda a condição de fazer, e que ao mesmo tempo utilize os seus recursos naturais. O que eu não admito é essa ingerência de gringos sobre a gente, especialmente gringo. É que aqui no Rio Grande do Sul falar gringo é
Italiano. É italiano, né? Quando eu chamo de gringo é americano, é europeu, que vem ficar ensinando o que a gente pode fazer ou não fazer, produzir ou não produzir, e fica colocando culpa no nosso coração sobre as nossas coisas. A gente tem que ter culpa de ser pobre, a gente tem que ficar com o sentimento de culpa de não trabalhar, culpa de deixar vagabundo mandar na gente. Ongueiro, vagabundo que enche o nosso saco, ou político que quer fazer média, eu não tenho paciência pra isso, cara. Eu não tô com nem um pouco de saco. Assim, ser liderança política é extenuante. Tem que ficar negociando com bandido o tempo todo, tem que ficar fazendo média com gente, eu não gosto de fazer isso. Então, vamos só ser objetivo, vamos fazer as coisas que a gente precisa e não vamos se sabotar. É isso que eu quero. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais cortes como esse.